E vou sugerir alguns livros para os irmãos adquirirem, se quiserem, claro, adentrarem aí a este tema tão empolgante aí que é apologética voltada para a Igreja Católica. Você tem aí no slide 2 livros importantíssimos que foram lançados em língua portuguesa agora, um do Leonardo de Quirico. Hoje o Leonardo de Quirico, que é esse Mesmas Palavras, Universos Distintos, esse livro meio preto, bordô aí, ele é um dos maiores estudiosos do catolicismo hoje em dia, tá? Ele é evangélico, é um pastor valdense, ele reside em Roma mesmo, e ele fez um doutorado dele em cima da Igreja Católica, tá? Analisando o catolicismo atual. Então, em termos de Vaticano II para cá, ele é uma autoridade e ele tem vários livros. Ele pegou o doutorado dele e foi dividindo os capítulos, escrevendo vários livros. Ele tem um só sobre Maria, sobre o Papa. E este aqui, Mesmas Palavras, Universos Distintos, ele vai dar um panorama para você do que realmente é o catolicismo, tá? Ele vai usar a metáfora da árvore e da floresta. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós não podemos entender a floresta apenas olhando para as árvores individualmente. Ele vai falar, você não vai entender o catolicismo analisando apenas a doutrina do papado, de Maria, da transubstanciação e outras doutrinas peculiares, como o purgatório. Você tem que ver o sistema católico de um modo geral, como que ele pensa e o que vai gerando essas doutrinas, por que vai gerando essas doutrinas. E ele vai falar o seguinte, olha, o catolicismo ele trabalha com 2 fundamentos. O primeiro fundamento é a relação entre natureza e graça. Então eles falam que a natureza ela não foi totalmente caída e ela pode transmitir graça. A natureza ela pode transmitir graça. Daí a ideia, por exemplo, de que a água do batismo pode salvar as pessoas. A ideia, por exemplo, de que quando a pessoa toma a hóstia, ela está sendo agraciada com a salvação do próprio Cristo. E o segundo pilar que os católicos se firmam, né, como um princípio deles, é a relação entre igreja e Cristo. Para um católico, irmão, um católico entendido, tá? A Igreja Católica é um outro Cristo na Terra. Tá bom? Eles têm até um nome para isso, o Alter Christus. Ou seja, um outro Cristo. É o Cristo que está encarnado dentro da Igreja Católica. Por isso que tudo que a Igreja Católica faz, eles acreditam que é verdadeiro. Eles acreditam que é bíblico. Eles acreditam que está sendo aprovado por Deus. Por quê? Por causa dessa ideia de que a Igreja é o próprio Cristo. Outra questão. Vocês perceberam que o catolicismo ele domina a pessoa do nascimento à morte, né? A pessoa só pode receber graça através da igreja. Ela não recebe a graça diretamente de Deus. Ela tem um intermediário, a igreja. E quem que representa a igreja? Os sacerdotes. Então o sacerdote tem todo o poder na mão de transmitir ou de tirar a graça do fiel. No nascimento, através do batismo. Aí vai crescendo, vai vindo um monte de coisa. O casamento se transforma num sacramento. Aí se a pessoa ela resolve entrar para o ministério da igreja, tem o sacramento das ordens, aí no final da vida tem a extrema-unção ainda, tudo depende do padre, tudo depende da igreja. Por quê? Por causa dessa ideia de que a igreja é o próprio Cristo, e Cristo está na igreja, tá? E a relação entre natureza e graça. Partindo deste princípio, nós vamos analisar todas as outras doutrinas adjacentes do catolicismo. Muito bom esse livro, tá? Esse outro aqui eu já falei para vocês, né, que são aqueles 4 motivos lá do porquê as pessoas se tornam católicas. Um outro livro aqui, o Controvérsia Católica, que foi lançado agora recentemente, do James White, um apologista norte-americano, e ele tem um monte de debates com apologistas católicos, dentre eles aquele que eu mostrei daquele livro Católico Preto, não somente pelas escrituras. Tá? Então é muito bom esse livro. Um mais conhecido, aí, já antigo, Os Fatos sobre o Catolicismo Romano. Para quem não conhece nada, aí uma boa introdução. Sobre Maria, nós temos esse livro aqui, A Virgem Maria, deixa eu ver o nome dele, Giovanni Migli. Giovanni Migli também reside em Roma, ou residia, não sei se ele já faleceu, reside ou residia em Roma,
E é um livro muito bom, é mais acadêmico, assim, sobre a questão da Virgem Maria dentro do catolicismo romano. E também do James White, foi lançado agora recentemente, Maria, a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os romanistas defendem. Guilherme fez, o nosso ex-aluno do CACP, você sabe, né? Que ele fez uma... Isso, um aluno nosso, do nosso seminário CACP, ele que fez a apresentação desse livro aqui. Os livros do Padre Aníbal dispensa comentários, né? Por exemplo, esse livro aqui é um dos melhores sobre o papado. Pedro nunca foi papa, tá? Um livro muito bom. Infelizmente, já não tem mais publicações desses livros, já não tem mais edições. A editora que publicava os livros dele fechou. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Né? Mas você encontra na internet em PDF, viu? E recentemente lançaram esse livro também, tratado sobre o sacramento da Eucaristia, tá? De 1600 e pouco esse livro, quando foi lançado. Tem muitos argumentos bons contra a questão da transubstanciação, uma doutrina católica. De sites, o que eu vou indicar para vocês? É claro, o meu canal, né? O meu canal na internet, Defensores. Tem o CACP também, que tem uma gama enorme aí de artigos contra o catolicismo, de vídeos também falando do catolicismo. Esse é Defensores, se você for procurar lá no YouTube, coloca Defensores ou Paulo Cristiano na frente, tá? Defensores Paulo Cristiano ou Defensores Apologética Cristã. Senão você vai para uma página de super-heróis, chamada Defensores. E aqui, irmãos, deixa eu ver se eu consigo... Esse aqui é o meu canal, é a minha playlist de catolicismo. Vocês estão vendo ali, ó, o tanto de vídeos que eu tenho ali sobre catolicismo, ó, preste atenção. É muito vídeo só combatendo as doutrinas católicas. Então, se você quiser estudar, quiser se aprofundar, entra nessa playlist que você vai ter ali uma gama enorme. Tem seminários inteiros só sobre doutrinas católicas, tá? E por aí vai. Fora os meus vídeos, Tudo gratuito, claro. Eu não cobro nada, não tem curso, não tem nada, né? Ao contrário dos católicos romanos.